Bem-vindos ao canal interessante e assustador. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal e aperte o botão do like para ajudar com o algoritmo do YouTube. Para quem fez isso, muito obrigado. Em 18 de agosto de 2010, Ben McDaniel estava mergulhando na Vortex Spring Cave quando algo deu terrivelmente errado, e este evento viria a ser o maior mistério da história do mundo do mergulho. Essa é a história dele. Na quarta-feira, dia 18 de agosto, Ben McDaniel voltou para a casa de praia de seus pais em Santa Rosa, depois de ter passado as últimas semanas com eles, onde eles moravam na época no Tennessee, Estados Unidos. Por volta do meio-dia, ele foi a um local de mergulho conhecido como Vortex Spring, ao norte de Ponce de León, e completou o mergulho. Durante esta primeira viagem, outros mergulhadores na água notaram-no olhando atentamente para a entrada de uma das cavernas nas profundezas da nascente. Parecia que ele estava estudando a entrada, como se estivesse planejando alguma coisa. Então, um pouco mais tarde, ele emergiu e saiu da água, e se dirigiu até a loja de mergulhos perto da nascente para reabastecer seus tanques de oxigênio. Esse momento foi capturado pelas câmeras de segurança dentro da loja. Ben, então, passou o resto da tarde rodeando a margem do Poço Azul, testando seus equipamentos e fazendo anotações no que pareciam ser seus diários de mergulho. Naquela noite, depois de um dia sufocante de 32 graus Celsius, Ben parecia estar se preparando para outro mergulho. Às 19h30, ele ligou para sua mãe e teve uma conversa completamente normal com ela. Então, ao desligar o telefone, terminou de colocar todo o seu equipamento de mergulho e voltou novamente para o poço. Sua mãe não fazia ideia, mas esta seria a última vez que ela falaria com seu filho. Conforme Ben nadava nas águas de 20 graus Celsius, ele cruzou o caminho com 2 funcionários da loja de mergulho que também estavam voltando de um mergulho, e eles perceberam que Ben estava usando luzes e um capacete de proteção. Isso sugere que ele planejava entrar na caverna, apesar do fato desta caverna em Vortex Spring ter um portão de aço que permanece fechado com cadeado. E as únicas pessoas que têm acesso à chave desse portão seriam os funcionários da tal loja de mergulhos. Os mergulhadores que desejam explorar precisam ter assinado uma permissão explícita para entrar, e esta permissão só é concedida a indivíduos que possuam certificados de mergulho em cavernas válido. Os funcionários da loja de mergulho sabiam que Ben não tinha nenhum desses certificados, e eles já suspeitavam há algum tempo que alguém estava forçando a abertura do portão a fim de explorar a caverna de qualquer maneira. Porém, não havia como comprovarem isso. Na verdade, muitas vezes eles esperavam em terra quando Ben fazia esses mergulhos noturnos, e ficavam ao redor do poço até verem bolhas na superfície da nascente. Isso indicava a eles que Ben estava fazendo paradas de descompressão e, percebendo que Ben estava seguro, eles voltavam para suas casas. Nessa ocasião, um dos funcionários da loja de mergulhos foi convencido por Ben e, após muita insistência, decidiu nadar com Ben até a entrada da passagem e abrir o portão para ele. Os dois nadaram juntos até a entrada da grande caverna no fundo da nascente, e então passaram por essa placa infame. Este provavelmente é o sinal mais reconhecível em toda a comunidade de mergulho. É uma imagem do ceifador com a palavra pare em letras grandes e em negrito. Abaixo da palavra pare estão algumas informações verdadeiras sobre o número de mergulhadores que pereceram em cavernas similares àquela após a placa. Mas, obviamente, isso não era problema para Ben, e os 2 mergulhadores seguiram em frente. Eles não sabiam, mas esta seria a pior decisão de suas vidas. Alguns metros após essa placa, eles chegaram ao portão de aço, que o funcionário destrancou, e então ele observou enquanto Ben se espremia para passar por baixo do estreito calcário saliente até sumir de vista. Pelo que consegui pesquisar, esta foi a última vez que alguém viu Ben. Ben McDaniel nasceu no dia 15 de abril de 1980 em Memphis, Tennessee, e era o mais velho de 3 irmãos. Quando ele alcançou os 20 anos, seus pais já estavam bem-sucedidos e se tornaram bastante ricos. Mas Ben estava vivendo a experiência da forma exatamente oposta. O final dos anos 2000 foi um período muito difícil em sua vida.
Primeiro, ele perdeu seu irmão mais novo devido a um derrame, fato que obviamente foi devastador na vida da família. Ele não era apenas extremamente jovem, mas os dois eram bastante próximos, se visitavam regularmente e sempre saíam juntos, apesar da diferença de idade. Tragicamente, em uma de suas visitas, seu irmão não atendia, e como ele tinha uma cópia das chaves, foi o próprio Ben que o encontrou, inconsciente, no chão da sala. Ele tentou desesperadamente reanimá-lo, mas quando os paramédicos chegaram, puderam constatar que não havia mais o que fazer para reverter a situação. Posteriormente, seus pais criaram uma fundação com o intuito de ajudar outras pessoas que passaram por condições semelhantes às quais Ben esteve envolvido. Mas então, ainda mais tragicamente, mais tarde foi revelado que, afinal, não foi um derrame que tirou a vida de seu irmão. Foi uma overdose de medicamentos restritos que não havia sido prescritos. Ao mesmo tempo que tudo isto acontecia, Ben estava passando por um divórcio difícil e a sua empresa de construção estava prestes a declarar falência devido à crise econômica do final dos anos 2000. As coisas ficaram ruins ao ponto que ele ficou com uma dívida de $50 mil, sendo forçado a buscar abrigo na casa dos pais. Foram anos incrivelmente desafiadores para Ben e seus pais perceberam como isso impactou e mudou sua personalidade. Como eles ainda estavam em uma situação financeira relativamente tranquila, sugeriram que ele tirasse um ano sabático e fosse morar em sua casa de praia na Flórida, com o patrocínio de seus pais. Eles disseram a ele mais ou menos isso: esqueça tudo, pegue o seu cachorro e vá relaxar. Enquanto isso, nós o apoiaremos até que você se recupere financeiramente. Ben hesitou, mas acabou aceitando a oferta, e após algum tempo, se mudou para a casa de praia em Santa Rosa, em abril de 2010. Essa oportunidade pareceu dar certo, e poucas semanas depois de ir morar lá, tanto seus pais quanto sua nova namorada perceberam que, aparentemente, ele aos poucos voltava a ser como era antes. Ele estava começando a pensar no futuro novamente, e estava menos focado nos problemas do passado. Um dos motivos dessa mudança foi que ele conseguiu seguir uma de suas antigas paixões, que era o mergulho recreativo. Ele adorava mergulhar desde a adolescência, mas agora, por estar na região perfeita e ter tempo de sobra para praticar, acabou ficando obcecado por isso enquanto morava na casa de praia. Em particular, ele adorava ir a um local conhecido como Vortex Spring. Apesar de agora estar no litoral, Ben preferia mergulhar em água doce. Nascentes de água doce como a Vortex Spring são abundantes nesta região da Flórida. Mas, mesmo com a abundância de todas essas outras nascentes, a Vortex Spring é única. É o lar do maior centro de mergulho do estado e é o local perfeito para mergulhadores de todos os níveis, porque a água é super límpida e a temperatura da água é quente o suficiente para que os mergulhadores só precisem de roupas de mergulho de neoprene comuns para mergulhar. Para os mergulhadores mais novos, os pontos rasos têm muita vida aquática para admirar e bastante espaço para praticar, e para os mergulhadores mais experientes e técnicos, existem enormes cavernas no fundo da nascente. Se você tiver as certificações, estará livre para explorar ambas as áreas, mas as verdadeiras atrações são, obviamente, as cavernas do fundo. Da superfície da água, a nascente se estende até uma profundidade de 18 metros. É aqui que começa uma grande caverna. A abertura desta caverna tem 3 metros por 4 e possui um corrimão fixado ao longo da parede. Esta caverna se estende por 91 metros até uma profundidade total de 35 metros, chegando, eventualmente, à entrada de uma outra caverna, que é bloqueada por um portão de vergalhões de aço. E, novamente, para obter a chave de acesso a esta seção mais profunda, você deve mostrar à loja de mergulhos que possui todas as certificações para cavernas. A diferença entre o mergulho em águas abertas e o mergulho em cavernas não pode ser exagerada, e exige que os mergulhadores recebam ao menos 2 meses adicionais de treinamento, juntamente com 125 mergulhos adicionais com um parceiro ou instrutor certificado. A razão pela qual o portão foi instalado em primeiro lugar foi que, apenas nos anos 90, houve mais de 1 dúzia de fatalidades na caverna de Vortex Spring. Isso então chamou a atenção do governo, que ameaçou proibir totalmente os mergulhos neste ponto, a menos que algo fosse feito para impedir a entrada de mergulhadores inexperientes. Do ponto de vista de um mergulhador de cavernas e até mesmo do ponto de vista de um mergulhador recreativo, é fácil ver por que a Vortex Spring é uma atração tão famosa.
a passagem se estende por mais de 488 metros de túneis mapeados e alcança uma profundidade total de 95 metros. Na verdade, ela é ainda mais profunda do que isso, mas o final é inacessível, simplesmente porque as passagens se tornam estreitas demais para continuar nadando. Alguns deles têm apenas cerca de 25 centímetros de largura. Neste ponto, os mergulhadores precisam retirar seus tanques de oxigênio e empurrá-los à sua frente enquanto se contorcem para passar. Nas semanas que antecederam o dia 18 de agosto, Ben tornou-se conhecido dos funcionários da loja de mergulho e de outros visitantes que frequentavam a área. Eles viam a caminhonete dele parada no estacionamento e o viam ou na beira da água ou mergulhando. Na noite em que um funcionário o deixou passar pelo portão trancado, em vez de esperar na beira como faziam, eles saíram imediatamente para suas casas. Afinal, eles pensaram que não tinham obrigação nenhuma de esperar por ele, e quando o faziam era apenas por cortesia, e sua cota de cortesia já havia sido esgotada por Ben. De fato, eles diriam mais tarde que às vezes eles o esperavam e às vezes não. Mas, desta vez, na manhã seguinte, quando retornaram ao trabalho, a caminhonete de Ben ainda estava parada no estacionamento. Naquela manhã, ninguém percebeu, porque eles ainda tinham suas próprias tarefas e coisas para cuidar. E o estacionamento estava bem movimentado de qualquer maneira. Então, apenas na sexta-feira, eles notaram que a caminhonete dele estava estacionada ali e ninguém tinha visto Ben na loja ou perto da nascente. Foi nesse momento que eles se deram conta e chamaram a polícia para comunicar seu desaparecimento. Também é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Imediatamente, a polícia isolou a nascente do poço para garantir que ninguém mais entrasse, e começaram a vasculhar a área próxima à nascente e a caminhonete de Ben para ver se conseguiam encontrar alguma das suas coisas. Nas buscas pela região, a polícia não encontrou nenhum de seus tanques de ar, nem sua roupa de neoprene ou qualquer outro equipamento de mergulho que lhe pertencesse. Mas dentro de sua caminhonete, eles acharam a carteira de Ben com $1.100 em dinheiro, além de seu celular e seu caderno de registros de mergulho. Nestes registros, descobriram que ele estava explorando a nascente há algum tempo e que ele desenhou o mapa das áreas por onde já havia passado com sucesso. Depois disso, eles foram até a casa de praia dos pais dele e encontraram o cachorro dele, sem água e nem ração nos potes. Parecia que o cachorro não era alimentado há pelo menos 2 dias. Então, bem na época em que Ben havia sido visto pela última vez pelo funcionário da loja de mergulhos. Com base nessas informações, tanto a polícia quanto os funcionários da loja estavam convencidos de que Ben ainda estava na caverna, e a essa altura era muito provável que tivesse se afogado. Cães farejadores também foram trazidos para revistar a área, e suas buscas continuaram conduzindo a polícia até a superfície do poço. Isso pareceu lhes confirmar a hipótese de que Ben havia entrado na água e que permanecera lá embaixo. À medida que as buscas avançavam, as notícias se espalhavam rapidamente pela comunidade de mergulho, e com isso, mergulhadores de todos os níveis se voluntariavam para descer lá e ajudar na busca na caverna da nascente. Pelo menos, a suposição era que esse não seria um resgate, mas sim uma recuperação corporal. Inicialmente, a polícia pensou que esta grande manifestação de apoio iria certamente acelerar quaisquer esforços de busca. Mas à medida que mergulhadores mais experientes se envolveram, alertaram a polícia sobre o quão difícil seria esta operação. Eram apenas algumas dezenas de pessoas no planeta que teriam a experiência necessária para recuperar um corpo nessas condições. A combinação da profundidade do local, juntamente com túneis estreitos e condições lamacentas, significava que, se algo desse errado, poderia facilmente se tornar uma recuperação de 2 corpos, ao invés de apenas um. Eventualmente, os mergulhadores mais experientes começaram a vasculhar a caverna, quase sempre com os pais e a namorada de Ben sentados ao lado da fonte, observando ansiosos e esperando encontrar Ben com vida. Durante os primeiros dias, eles vasculharam grandes e pequenos túneis e depois voltaram sua atenção para as pequenas fendas e fissuras no teto e nas paredes. Infelizmente, um fenômeno muito comum no mergulho em cavernas quando o mergulhador entra em pânico é que ele nada aleatoriamente, tentando encontrar uma saída, e acaba se enfiando em uma dessas fendas. Como eles estão em pânico, isso faz com que eles cheguem muito mais longe nesses túneis estreitos do que gostariam. Mas, obviamente, isso só piora as coisas, e geralmente, logo depois disso, eles se afogam. Até mesmo a procura em si já é arriscada. Na verdade, logo nos primeiros dias,
Um dos mergulhadores teve problemas com o equipamento e quase pereceu enquanto nadava pela caverna. Ele conseguiu escapar por pouco, antes de entrar em pânico, acabar perdido e se afogar. Mas, incrivelmente, apesar de todos esses esforços, a única coisa que encontraram lá embaixo foram alguns tanques de ar que eles acreditavam pertencerem a Ben. Conforme as fontes que eu encontrei após muita pesquisa, foram encontrados 3 tanques no total, todos contendo a mistura de ar convencional. 2 destes tanques foram encontrados na área externa da caverna, e o terceiro foi encontrado a cerca de 61 metros já dentro da caverna. Isso também foi considerado estranho na época. Pelo menos um desses tanques deveria conter uma mistura de gases diferentes do ar normal, devido à profundidade em que ele estava mergulhando. Com o ar normal a essa profundidade, o mergulhador estaria suscetível à narcose por nitrogênio. Isso é algo que Ben saberia, ou pelo menos deveria saber. E sem dúvidas ele sabia disso, porque, como seu diário de mergulho mostrava, ele já havia entrado em cavernas com tal profundidade diversas vezes. É improvável que ele tivesse sobrevivido a mergulhos anteriores se tivesse a mistura de gases errada, como encontrado durante a busca. Isso apenas confundiu ainda mais os reforços de resgate. Já no domingo, 4 dias depois do desaparecimento de Ben e 2 dias após o início do resgate, alguém do grupo de buscas entrou em contato com a lenda de mergulho Ed Sorensen. Ed não é apenas um dos principais mergulhadores em cavernas do mundo, mas também um especialista em recuperação, com mais de 2.500 mergulhos em sua carreira. Quando foi contatado, ele estava em uma expedição nas Bahamas, mas logo após receber a mensagem de texto, largou tudo o que estava fazendo e chegou à Flórida no dia seguinte. Quando ele chegou ao Vortex Spring, os outros mergulhadores experientes que já haviam feito a busca lhe disseram que ir mais longe do que eles próprios já haviam ido era muito perigoso. Ed discordou da avaliação e depois fez 3 mergulhos separados. No total, ele percorreu 518 metros da caverna mais profunda e pelo menos 200 metros a mais do que o próprio Ben já havia mapeado em seu diário. Ele até usou um veículo de propulsão de mergulho para viajar mais rápido e carregou tanques menores para passar por aberturas mais estreitas. Mas, no final, ele não encontrou absolutamente nada. Nenhum corpo, nenhum equipamento e até mesmo nenhum sinal de aumento de atividade de peixes que poderiam indicar que estavam se alimentando de algo em decomposição em algum lugar da caverna. Na verdade, não havia nenhuma marca que sugerisse que alguém pudesse ter se espremido por alguns dos túneis mais estreitos. Se alguém tivesse se espremido por essas passagens, teria arrastado e perturbado o lodo e marcado as paredes o suficiente para que fosse perceptível para qualquer outra pessoa. E ainda mais estranho do que isso, Ben tinha 1,86 m de altura e pesava 95 kg. Basicamente, ele era mais alto que Ed e também pesava 20 kg a mais. O próprio Ed achou muito improvável que Ben, que não era treinado e nem tão experiente, pudesse ter ido mais longe do que ele próprio. Com cada pista subsequente chegando a um beco sem saída, os pais de Ben ficavam cada vez mais desesperados. Eles estavam dispostos a tentar tudo e qualquer coisa para obter respostas sobre o que poderia ter acontecido com seu filho. Primeiro, contrataram um homem que originalmente mapeou a caverna para tentar encontrá-lo, mas 7 mergulhos depois, tudo o que ele conseguiu oferecer foi um pedido de desculpas por não ter encontrado nada. Em seguida, eles custearam com um valor de $50 mil um veículo subaquático operado remotamente. Este VOR foi então usado para vasculhar a caverna, mas infelizmente não foi capaz de ir além do que os mergulhadores humanos já haviam ido. Quando a busca finalmente terminou, após o frenesi inicial, 16 mergulhadores passaram 36 dias seguidos vasculhando a caverna, porém sem nenhum resultado. Muitas vezes, os pais e a namorada de Ben simplesmente ficavam à beira da água esperando por qualquer sinal dele. Para além desta busca inicial, os mergulhadores voluntários continuaram durante meses enquanto a polícia voltava sua atenção para a região ao redor da nascente. Com quão minuciosa foi a busca na caverna, começou a parecer menos provável que ele estivesse lá, afinal. Algumas teorias alternativas começavam a ser apresentadas, como por exemplo, talvez seu corpo tenha sido removido antes do início da busca. É possível que ele tenha se afogado, mas temendo que a nascente fosse fechada pelo governo, outros mergulhadores o retiraram antes que alguém o encontrasse. Os 2 mergulhadores que o viram na noite em que desapareceu foram interrogados,
mas as suas histórias permaneceram consistentes. A polícia até fez com que eles fizessem um teste de detector de mentiras, mas eles passaram, e essa hipótese foi descartada também. Também foi sugerido que Ben foi arrastado por uma das saídas da nascente, mas então, quando a polícia vasculhou os pântanos que eram o escoamento da nascente, novamente não encontraram nada. Eles procuraram nas proximidades Blue Creek, Sand Creek e Choctaw River, vasculhando a área nos meses seguintes. Toda essa busca não resultou em nenhuma indicação de qualquer sinal da presença de um corpo. Outras pesquisas com cães farejadores de cadáveres também não revelaram nada na floresta ao redor da nascente ou nas proximidades. Isso acabaria sendo outro beco sem saída. Outra teoria, sugerida por várias pessoas, era que ele talvez tivesse forjado seu próprio desaparecimento. Talvez, com todo o estresse dos últimos anos, ele precisasse recomeçar a vida, então encenou seu próprio desaparecimento para fugir de sua antiga vida. Embora isso fosse tecnicamente possível, também não parecia fazer sentido. Ele parecia tão positivo nas semanas que antecederam o fato. Ele conversou com a namorada sobre começar um novo negócio relacionado ao mergulho e até deixou uma carta para os pais antes de sair de casa, prometendo cuidar deles na velhice, para agradecer o apoio deles nos últimos anos. Mais do que isso, ele sabia o quão difícil foi para eles o falecimento precoce de seu irmão. Simplesmente não faria sentido ele fazer isso com eles, sabendo a dor que eles passaram. Pelo menos essa era a opinião dos pais e da namorada de Ben. Em 2011, não havia muita esperança por parte da comunidade de mergulhos de que Ben fosse encontrado em qualquer lugar da Vortex Spring, porque a busca já durava meses e era realizada por alguns dos mergulhadores mais experientes do mundo. Parecia impossível que ele pudesse realmente estar lá com todos os recursos investidos na busca. Os pais de Ben, por outro lado, não perdiam a esperança de encontrar o filho. Cada vez mais frustrados pela falta de resposta, eles ofereceram uma recompensa de $10.000 para qualquer pessoa corajosa o suficiente para encontrá-lo. Intencional ou não, porém, a insinuação de que os mergulhadores estavam com medo de procurá-lo foi uma espécie de insulto para todos que passaram os últimos meses como voluntários. Esses indivíduos estavam basicamente arriscando suas próprias vidas por alguém que tecnicamente não deveria ter entrado na caverna para começo de conversa. O receio era também que, ao oferecer dinheiro, pudesse atrair mergulhadores que não estavam realmente qualificados para fazer recuperações. Mas, apesar das críticas que receberam por esta decisão, eles aumentaram o valor da recompensa 2 vezes, chegando a um total de $30.000. E tal como a comunidade do mergulho havia alertado, eventualmente este medo foi concretizado. Em março de 2012, um mergulhador entrou no poço, porém nunca mais saiu. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado e recuperado por Ed Sorensen. Parecia que ele havia se perdido ou entrado em pânico, então não conseguiu encontrar o caminho de volta e acabou se afogando. Embora não houvesse nenhuma evidência explícita de que ele estava procurando por Ben, Ed pensou que esse era o caso, porque ele foi encontrado ao lado de uma pá, perto de uma fenda incrivelmente pequena. E para alcançar essa fenda, Ed teve que passar por outras 4 fendas apertadas. Isso estava muito além do alcance normal dos mergulhadores de cavernas que frequentavam a nascente de forma recreativa. Esta fatalidade apenas gerou mais críticas da comunidade de mergulho, especialmente de Ed. Sendo ele quem fez a recuperação, ele sabia intimamente como a recompensa resultou em pessoas arriscando suas próprias vidas na busca, além das vidas dos socorristas que acabaram tendo que recuperar esses corpos posteriormente. Depois disso, os pais de Ben finalmente rescindiram a oferta de recompensa. Eles acreditavam firmemente que, se Ben não estivesse na caverna, provavelmente foi vítima de um crime. Enquanto tudo isso acontecia, eles contrataram um investigador particular para investigar a loja de mergulhos e seus funcionários. Este investigador acabou por descobrir que vários dos funcionários tinham antecedentes criminais e que o proprietário enfrentava graves acusações criminais. Algum tempo antes do desaparecimento, o proprietário contratou um funcionário temporário que mais tarde acabou lhe devendo dinheiro. Supostamente, o proprietário levou o funcionário para a floresta e o agrediu com um taco de beisebol, tentando fazer com que ele pagasse o dinheiro que lhe devia. Felizmente, esse funcionário conseguiu fugir e, eventualmente, o dono da loja de mergulhos foi acusado por agressão e sequestro.
Em 2011, um ano após o desaparecimento, ele não contestou essas acusações e recebeu uma multa, além da sentença de 7 anos em liberdade condicional. Então, o proprietário faleceu um ano depois em uma espécie de acidente mal explicado. Houve um churrasco realizado em dezembro daquele ano na loja de mergulho, e durante o churrasco, o proprietário caiu de uma escada e machucou gravemente a cabeça. Ele não foi levado para um hospital, e sim para casa, onde foi deixado em uma banheira com um cobertor por cima. Mas quando algum familiar voltou para sua casa no dia seguinte, ele estava em estado muito pior. Infelizmente, não descobri durante minhas pesquisas qual o grau de parentesco deles. Essa pessoa, então, ligou para a emergência e ele foi levado ao hospital, mas o dono da loja de mergulhos entrou em coma e faleceu cerca de um mês depois. A parte mais estranha de tudo isso, e de como isso se relaciona com o desaparecimento de Ben, é que a polícia se recusou a divulgar informações sobre o incidente, alegando que fazia parte de uma outra investigação em andamento. Existe alguma especulação de que talvez tenha havido alguma ligação entre os dois casos, ou que algo tenha acontecido entre Ben e o dono da loja de mergulho. Mas, novamente, não encontrei evidências sólidas de nada disso. Como nota final, o desaparecimento de Ben também foi investigado pela lenda do mergulho, Jill Harnett. Você deve se lembrar dela do meu vídeo de mergulho em cavernas no maior iceberg do mundo. Ela acabou ouvindo sobre esse incidente e quis gravar um vídeo para mostrar aos pais de Ben. Ela esperava que, ao mostrar a eles o vídeo da caverna e as condições lá embaixo, isso pudesse dar-lhes o fechamento de que eles precisavam desesperadamente. Antes de fazer o vídeo, ela achava que Ben não estava na caverna, com base em tudo que soube do caso. Mas conforme ela analisava todos os detalhes e explorava a caverna sozinha, sua opinião realmente mudou e percebeu, olhando seus mapas, que Ben havia chegado muito longe no Vortex Spring. No final, o curta-metragem foi transformado em um documentário completo, e Jill agora acredita firmemente, afinal, que Ben está em algum lugar dentro da caverna. Ela acha que o cenário mais provável é que, em pânico, Ben se enterrou profundamente em uma fenda, que de outra forma seria inacessível, e que está fora de vista. Então, no final, isto nos deixa com mais perguntas do que respostas. O último avistamento verificável de Ben foi em 18 de agosto de 2010, quando ele reabasteceu seus tanques dentro da loja de mergulhos. Além disso, qualquer relato de avistamentos dele é feito por outras pessoas que estavam na nascente ou, finalmente, pelos 2 funcionários que o viram na saída da nascente. Embora não haja realmente nenhuma evidência ou razão para desacreditá-los, ainda existe a possibilidade de que a versão dos acontecimentos que contaram à polícia seja imprecisa. E embora a explicação mais simples seja de que Ben entrou na caverna e se afogou em algum lugar lá dentro, parece impossível que não tenha deixado nenhum vestígio, apesar de quão minuciosa foram as buscas. O fato de não haver marcas, equipamentos, peixes ou qualquer outra indicação de que houvesse um corpo em decomposição dentro dela parece apoiar ainda mais a ideia de que ele, afinal, não estava dentro daquela caverna. Mas se Ben não estava dentro da caverna, onde ele está? Seu corpo foi removido antes que as autoridades pudessem encontrá-lo? Houve algum encobrimento para evitar que a caverna fosse fechada permanentemente? Ou Ben fingiu seu próprio desaparecimento? Os acontecimentos em sua vida foram demais e ele finalmente decidiu simplesmente abandoná-la? Se fosse esse o caso, por que todos os outros sinais indicariam o contrário? Por que ele diria aos pais que cuidaria deles e parecia esperançoso quanto ao futuro? Então, se Ben não tivesse fingido seu desaparecimento, seria isso um caso criminal? Supostamente, os funcionários da loja de mergulhos sabiam que Ben estava forçando passagem pelo portão dias antes. Talvez isso tenha levado a uma briga com o dono da loja de mergulho, mas sem qualquer pistas, estas são apenas teorias infundadas. É por essa razão que o desaparecimento de Ben McDaniel, ainda hoje, é um dos maiores mistérios da história do mergulho. Existem tantas possibilidades diferentes e tão poucas evidências para apoiar qualquer uma delas. Pode permanecer um mistério para sempre. Muito obrigado a todos por assistirem. Se você é como eu e quer desesperadamente saber o que aconteceu nessa história afinal, eu adoraria ouvir suas teorias nos comentários. Se aconteceu algo com você e você acha que pode se adequar ao canal, sinta-se à vontade para enviá-lo diretamente no e-mail encontrado na descrição. Se você quiser apoiar o canal, basta deixar um like nesse vídeo e se inscrever. E mais uma vez, muito obrigado por assistir e espero ver você no próximo.